Luana Neves, vou começar hoje aqui com um quiz inteligente, tá bom? Vou dar pra você algumas opções do que eu vou fazer hoje. Opção A, invadir sua praia. Opção B, invadir seu Celta. Opção C, invadir seu Orkut. Opção D, invadir a Guiana brasileira. Localizado no extremo sudoeste da Europa, o novo estado está situado na Península Ibérica e faz fronteira apenas com a Espanha. E opção E, invadir sua casa. Olha, Laura, eu assim, não quero aflorar os ânimos aqui, mas eu acho difícil ser a praia porque você é mineira, né? Se fosse ou a Pampulha ou o Espírito Santo, eu acho que seria a opção A. Né? Primeiro que o Espírito Santo já tá invadido pela gente há muito tempo, mas quando o projeto do Neymar de privatizar as praias ir pra frente, a opção A vai ser normalizada, entendeu? Mas, na verdade, eu tô falando aqui de um medo real que parte dos brasileiros tem. De chegar no trabalho e tá o Boulos lá gravando um café com bolos na sala da sua casa. Então, por causa disso, solta o cafezinho, DJ. Bom, gente, pra você, pra mim, pro Ian, que somos web comunistas, pode parecer absurda uma coisa dessas, mas pra muita gente isso é real e acaba caindo nesse papinho. Primeiro, porque confunde propriedade particular de propriedade privada dos meios de produção. E segundo, porque se baseiam na distorção de uma premissa verdadeira do comunismo, a de que todo mundo deve ter o direito à moradia. E não é à toa que uma das principais preocupações e uma das primeiras ações de experiências socialistas é a garantia de uma moradia segura para todos os trabalhadores e trabalhadoras. E a gente nem precisa ficar indo para tão longe, tipo União Soviética ou a Coreia certa, né? A única Coreia. Teoricamente, na nossa Constituição, que é burguesa, a gente garante em cláusula pétrea o direito das pessoas à moradia. Na Constituição Federal de 88, o direito à moradia como responsabilidade do Estado aparece no artigo 6º, que integra o rol dos direitos sociais. Abre aspas. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É a lista de tudo que o Brasil não tem. Além disso, o artigo 23, inciso 9º, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Além da Constituição definir que é responsabilidade do Estado garantir que as pessoas tenham onde morar, ela também estabelece no artigo 5º, inciso 23º, que, abre aspas, a propriedade atenderá à sua função social, fecha aspas. Eu só queria dizer que eu tô muito feliz de ter lido esse número romano de primeira. Já no artigo 182, inciso 2º da Constituição Federal de 88, fica expresso que, abre aspas, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, fecha aspas. Ou seja, prédios e terrenos, sejam privados ou públicos, não podem ser tratados só como mercadoria. Eles precisam ter um uso que atenda aos interesses coletivos, definido pelo plano diretor de um município. Pois é, e caso vocês não tenham entendido o que o Ian Davi Brito, jurídico, disse, isso significa que na Constituição, função social da propriedade não é uma ideia vaga. Ela é um critério jurídico concreto. Um imóvel só cumpre sua função social se o uso dele estiver de acordo com o que o plano diretor da cidade determina como bom para a coletividade. O plano diretor é a lei municipal que define onde podem existir casas, prédios comerciais, indústrias, áreas verdes e equipamentos públicos e várias outras coisas. É o plano diretor que define as regras para evitar que terrenos ou prédios fiquem abandonados, sejam subutilizados ou sem uso quando não poderiam atender ali às necessidades da população. Se um imóvel não está cumprindo esse papel, por exemplo, um prédio do centro que fica abandonado por anos enquanto tem um déficit habitacional, ele não cumpre a função social e pode sofrer sanções previstas em lei. Por exemplo, o IPTU progressivo, desapropriação ou até destinação para moradia popular. Sim, gente, isso é a nossa Constituição de 88, não a Constituição da nossa ex. A nossa querida ex. Que saudade dela. Que saudade. Mas é lógico, gente, que isso não acontece na prática, vocês sabem disso. Ou pelo menos não acontece sem muita luta popular e a organização da classe trabalhadora. De acordo com dados do IBGE de 2024, no Brasil existem em torno de 11 milhões de casas vazias e 6 milhões de pessoas sem casa. Essa diferença entre casa vazia e pessoas sem casa a gente chama de déficit habitacional. Esse número de 6 milhões não é composto só por gente que está em situação de rua.
Inclui famílias que moram em casas inadequadas, em coabitação forçada, em aluguel excessivamente caro ou em imóveis sem infraestrutura básica. Ou seja, você pode estar descobrindo que você está no déficit habitacional agora. Mas mesmo assim, se o Estado simplesmente aplicasse a Constituição e direcionasse metade dos imóveis vazios do Brasil para essas pessoas em situação precária de moradia, ainda ia sobrar 5 milhões de imóveis sem cumprir nenhuma função social. A manutenção do déficit habitacional no capitalismo tem como objetivo de garantir o lucro de grandes empresários do setor imobiliário, ou seja, de uma pequena parcela de pessoas comparada à quantidade de gente que sonha em ter uma coisa que é mínima, o direito à terra e teto. Até o ano passado, eram mais de 70 milhões de pessoas endividadas no país. Isso é 1/3 da nossa população. Uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que se endividaram para sobreviver durante a pandemia e depois para tentar honrar essas dívidas e ficando cada vez mais refém de bancos e seguradoras privadas. E sendo essa a realidade de tanta gente, a questão habitacional se torna uma luta muito importante para a vida de todos nós. Mas o Minha Casa Minha Vida revolucionou a questão de moradia no Brasil, né? Na verdade, foi importante, mas não é bem por aí. O Minha Casa Minha Vida é uma política habitacional para garantir crédito para uma parcela da classe trabalhadora adquirir casa própria, algo que é muito importante. Até porque, apesar de que existe mais casa vazia do que gente sem casa, ainda assim é importante construir novas moradias, porque uma parte dos imóveis estão em situações inapropriadas para moradia ou estão em regiões que nem são residenciais. Mas como vocês, webcomunistas safados, já sabem, as empresas têm uma facilidade em pegar programas sociais e transformar em formas de obter lucro, distorcendo esses programas. No Minha Casa Minha Vida, as empreiteiras têm fechado contratos para repasse de dinheiro público para iniciativa privada, além de construírem essas casas em lugares longes pra caralho. Chegamos a tão distante. Dificultando a ida para o trabalho e acesso à cidade das pessoas que moram nessas regiões. Além de que, diferente do que os bolsonaristas dizem, o Minha Casa Minha Vida não é entrega de moradia gratuita, quem dera, é um financiamento. E ainda que seja uma dívida em termos menos cruéis que as dos bancos privados, as moradias não deixam de ser tratadas como mercadorias. E um dado sobre 2016 e 2017 nos aponta a necessidade de avançar nesse debate. Em 2016, mais de 5 milhões de moradias foram construídas, mas ainda assim, em 2017, o déficit de habitação no país, segundo a Fundação João Pinheiro, chegava a quase 8 milhões de famílias. Atualmente, a maior fatia de recursos do programa é para construções que visam o financiamento das classes média e classe média alta, que são as faixas 2 e 3. E ter recurso voltado para essas faixas não é particularmente um problema, gente, porque também precisa ter política habitacional para esses grupos. Só que a construção de casa para a população que é mais vulnerável pela falta de moradia continua com a menor verba do programa, mesmo com essa sendo uma das principais demandas de movimentos sociais de moradia. Na modalidade entidades, por exemplo, que é uma parceria com movimentos sociais que lutam por moradia, são destinados menos de 3% dos recursos. Isso não quer dizer que o Lula é malvadão, tá, gente? Calma. Isso quer dizer que a burguesia, vinculada ao setor imobiliário, tem poder o suficiente para transformar as demandas da classe trabalhadora numa demanda própria, sob o argumento de que esse tipo de programa movimenta a economia e gera empregos. E vamos lembrar uma coisa aqui, né? Empregos temporários, porque essas construções um dia acabam, e uma economia que enriquece a burguesia e endivida a classe trabalhadora. E a mercantilização do direito à moradia resulta na negação desse direito a quem mais precisa. Para os capitalistas do setor imobiliário, vale muito a pena deixar uma penca de imóveis parados sem nenhum morador ali dentro. Isso diminui artificialmente a oferta e é um dos pilares do aumento do preço dos aluguéis e dos imóveis. Em São Paulo, eu acho que é o exemplo mais claro disso, o número de imóveis vazios é 20 vezes superior ao de pessoas em situação de rua. Essa quantidade de imóveis vazios é uma forma de especular. Eu explico o que é isso. Se você é dono de um prédio em uma área no momento desvalorizada, você deixa ele parado até que meses ou anos depois a área se valoriza e valha mais a pena alugar ou vender por um preço muito mais alto.
Mas deixar prédios parados também serve para diminuir artificialmente a oferta, deixando ela falsamente menor do que a demanda que tem para esse produto, que no caso é casa. Nessa equação, Ian, você deixa alguns prédios parados para aumentar imensamente o valor dos aluguéis daqueles poucos que estão disponibilizados. Inclusive, alugando ou vendendo esses imóveis por preços muito acima do seu valor de mercado, o que eles mesmos definem. Isso nada mais é do que criar escassez. Acabar com a falta de moradia iria evaporar o lucro da burguesia do mercado imobiliário. Então a burguesia cria artificialmente a escassez para aumentar o preço da oferta. Mas os especuladores podem também diminuir o valor de prédios e bairros onde tem interesse em investir. Um exemplo clássico disso aqui em São Paulo é a Cracolândia, que é usada e movida de bairro de acordo com os interesses dos especuladores para aumentar ou diminuir o preço dos imóveis ao redor. Se um burguês do mercado imobiliário quer investir em um bairro, mas baixando os custos e maximizando os lucros, é simples, manda a Cracolândia para esse lugar. Os preços vão cair pelo sentimento de insegurança e as pessoas vão querer sair dali, mesmo que para isso ela precise vender sua casa por um preço muito abaixo do que ele realmente vale. Sexo gostoso na Cracolândia. E Laura, como a gente vive no capitalismo tardio, onde a tecnologia e a inovação servem sempre para gerar cada vez mais desigualdade, existe um elemento novo nessa equação: o advento das plataformas digitais de hospedagem, tipo Airbnb e um menos usado aqui no Brasil, que é o Booking. Esse tipo de plataforma vem aumentando a desigualdade no acesso de pessoas à moradia e está acelerando ainda mais a expulsão da classe trabalhadora dos bairros mais centrais das cidades. A gente sabe que as pessoas que dependem de transporte público para trabalhar precisam morar mais perto de estações de metrô e ônibus. Então, o Plano Diretor de São Paulo permite que áreas próximas de metrô, por exemplo, sejam densamente povoadas. Na teoria, o Plano Diretor visa permitir que grandes massas de famílias trabalhadoras morem perto de estações de metrô e gera uma grande oferta de imóveis no local, que, na teoria, de novo, deveria baixar o preço dos aluguéis. Na prática, essas áreas tendem a ter preços ainda mais inacessíveis às famílias trabalhadoras. Acaba que as casas e apartamentos nessas áreas centrais e próximas às estações de metrô e pontos de ônibus estão sendo direcionadas à classe média e média alta, que tem vontade de estar próxima das áreas de maior acesso ao consumo e podem pagar mais por esses aluguéis. Políticas que teoricamente deveriam promover a democratização de áreas centrais da cidade promovem na prática exclusão. O trabalhador precisa estar mais próximo do trabalho do que a gente que é rica? Foda-se! Planejamento urbano é coisa de comunista. Vamos selo capitalismo. E um apartamento tem se transformado em alguns microapartamentos para aluguel temporário pelo Airbnb. Tudo decorado feio pra caralho, tá? Vamos lembrar disso também. Mais um cliente satisfeito aqui na arquitetura. Você tem um apartamento de 3 quartos em uma área central de São Paulo e aluga por, sei lá, R$3.000, reformou e transforma esse apartamento em 2 microapartamentos, alugando a diária por R$700, vem um turista ou até mesmo alguém a trabalho e quer ficar próximo do centro e aluga por uma semana, R$700 por dia, você conseguiu 4.900 em uma semana em vez de R$3.000 por mês. E na cabeça do especulador imobiliário, isso é um ótimo negócio. O problema? Bom, o aumento de imóveis destinados ao aluguel diário nessas plataformas tem limitado ainda mais a oferta de aluguéis mensais. E a maioria das famílias trabalhadoras só tem condição de alugar por mês e com sérias dificuldades. Fazendo isso, é necessário o aumento do investimento em transporte público e as pessoas são obrigadas a percorrer trajetos cada vez mais longos para chegar no trabalho. Imagina o quanto as prefeituras e governos do estado economizariam com trabalhadores morando perto do trabalho. Isso é racional. Sem falar da expansão descontrolada da mancha urbana que esse tipo de situação causa, né, Laura? O crescimento dos subúrbios e periferias implicam em diminuição de área verde e invasão de ecossistema, na real. O impacto ambiental disso é muito grave. E os neoliberais que defendem o mercado imobiliário se gabam de serem os racionais com gasto público, olha só. Sendo que o sistema que eles defendem implica em mais gastos milionários, muitas vezes bilionários, às prefeituras em transporte, iluminação pública, pavimentação e encanamento. Tudo para manter intocada a especulação imobiliária e o direito sagrado à propriedade privada de imóveis e terrenos. E quem manda os trabalhadores para as periferias e subúrbios é a especulação imobiliária, que só tem um objetivo: diminuir os custos e aumentar lucro. A burguesia do mercado imobiliário ganha e ainda rende mais contratos para seus amigos dos serviços de transporte e de distribuição de água e luz. O cão é muito bem articulado. Fala alto isso. É microfone bom lá, capta a emoção. É porque eu sou de fala de ocupação. É, né? Eu grito. Eu ia ter hamburguês.
Quanto mais trabalhadores são mandados para subúrbios e periferias, mais as prefeituras e governos do estado precisam gastar com investimentos em transporte público, são mais postes para manter, mais encanamento para fazer e mais manutenção em todos esses serviços. E quem normalmente faz esses serviços? Empresas privadas ou terceirizadas. Ou seja, só quem sai perdendo somos nós trabalhadores. A cidade fica cada vez mais quente com a expansão da malha urbana, o trânsito fica uma loucura com os percursos cada vez maiores, os gastos com gasolina aumentam, enfim, a gente poderia ficar o dia inteiro falando dessas desgraças que acontecem com isso. O novo avanço da especulação imobiliária, fruto da moradia ser mercadoria. Enquanto nós, trabalhadores, formos privados do direito à moradia, nós vamos estar reféns da especulação imobiliária. É por isso que a gente apoia todos os movimentos que ocupam prédio abandonado, reivindicam o cumprimento da Constituição e nos organizamos politicamente para superar esse sistema que se alimenta da nossa saúde física e mental. E sabe o que mais a gente vai ocupar? Espaços aqui na grade da programação do ICL. Grande dia. Grande dia. E grande dia porque a Laura queria muito que eu fizesse a propaganda dessa vez, né? É isso, depois de 1000 episódios. E para isso a gente precisa que você se inscreva no canal, comente muito nesse vídeo, compartilhe, assine a plataforma do ICL para ter acesso a cursos, filmes e muitas outras palestras boas, inclusive as nossas. E outra, Ian, não fui eu que quis que você fizesse a propaganda hoje, foi o destino. Foi o destino. Tá bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.